Olá pessoal, o programa de hoje está com muitas curiosidades. Vamos até a Lagoa da Pampulha visitar as capivaras que residem por lá. O Você Sabia apresenta novidades. Existe mesmo uma coleira que consegue traduzir os sentimentos dos animais? E ainda nesta edição, um quiz bem curioso que vai deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. Sejam todos bem-vindos, começa agora mais um De Olho nos Bichos. Quem já deu um passeio pela orla da Lagoa da Pampulha já pôde observar alguns dos animais que habitam por ali. Um deles é a capivara. O animal é conhecido como o maior roedor vegetariano do mundo. Mas este é o ambiente ideal para abrigar a espécie? Olívia Rezende foi até lá e mostra um pouco da vida deste bicho, em um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte. Quem já foi à Lagoa da Pampulha tem motivos de sobra para querer voltar. Além da arquitetura consagrada, os animais que habitam a região também atraem o público. São o jacaré, a tartaruga, as capivaras. É a natureza, né? É a sobrevivência dos animais na lagoa igual ela é, né? Suja, ainda tem peixes enormes, que esse pato, que esse sabe que é mergulhão, garças, entre outros. A capivara é um animal silvestre e natural de regiões rurais do estado. Chegou à lagoa seguindo o caminho de córregos que alimentam a represa e resolveu ficar. Elas adoram dormir e comer no gramado, além, é claro, de se lambuzarem na lama. E quando resolvem tomar banho, a diversão é garantida. São animais herbívoros, né? E eles vivem geralmente à beira de lagoas, de rios e de lagos. E precisam da água, inclusive, para sobreviver. E não existe ainda um estudo que confirmadamente desse um canal de origem desses animais. E a gente acredita que, como no início, né, da lagoa em si, há 50 anos atrás, e mais, vários animais migraram para essa região justamente devido à água que eles encontraram. A Lagoa da Pampulha foi construída na década de 30 como um local de lazer e se tornou casa para várias espécies de plantas e animais. A beleza de cada um deles é um atrativo para os visitantes, mas também pode se transformar em uma fonte de problemas. Sem predadores naturais, os roedores, como as capivaras, começam a tirar o sono da população local. Muitos reclamam que a presença destes animais é responsável pelo aumento do número de carrapatos transmissores de doenças. Estava havendo reclamação de ataque de carrapato dos visitantes nos fins de semana. Esses carrapatos, em muitas áreas do Brasil, eles são responsáveis por transmissão de doença. A doença mais importante conhecida dessa transmissão é a febre maculosa brasileira. É uma doença transmitida, então, por carrapatos do gênero Amblyomma cagenense. A febre maculosa é tipicamente uma doença que é uma loteria. Né? Você pode viver a vida inteira por ali e não ter nada e de repente ter um surto, não é? De repente ter várias pessoas contaminadas. A situação se agrava com o crescimento desordenado das capivaras. Hoje o número de espécies na região passa de 40. Uma família de capivara na natureza, espera-se que ela seja composta entre 8 e 10, 12 animais no máximo. Por que isso? Que a natureza tem todos os elementos de controle populacional. Quais são eles? Onça pintada, sucuri, jiboia e jacarés. Na Lagoa de Pampulha não é assim. Na Lagoa de Pampulha é uma área artificial, cercada por área urbana. Os órgãos de proteção ambiental do estado estão atentos, mas decidir o destino das capivaras é um tema que gera polêmica na sociedade. Isso provavelmente vai ser muito discutido na sociedade, até que se tome alguma providência antes que ocorra algum problema mais grave. Tanto nós, seres humanos, quanto os animais, merecemos e temos o direito à coisa mais elementar, que é a vida. Para realizar certas tarefas, como buscar comida ou afastar os inimigos,
Alguns animais buscam na natureza pedras, galhos, gravetos, ou seja, qualquer coisa pode ajudar. O objetivo é sobreviver. Curioso, não é? Dê só uma olhada. A ordem dos primatas apresenta essa capacidade muito desenvolvida, principalmente os chimpanzés. A espécie manipula objetos que encontra no meio onde vive para ajudar na alimentação. Usam pedras para quebrar as nozes e galhos para retirar os cupins dos buracos. Outro exemplo é o João de Barro. O pássaro constrói um ninho com uma mistura de terra molhada, esterco, palha e pequenos galhos. O processo de construção dura em média 18 dias. A casa tem aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, com uma parede de 5 centímetros de espessura. O uso de instrumentos pode ser observado em animais que estão no habitat natural. Em cativeiro, eles desenvolvem habilidades somente quando estimulados. Despertar essa capacidade é importante para que os filhotes nascidos em cativeiro imitem este comportamento. Vamos encarar agora o nosso quiz? Está na hora de testar os seus conhecimentos sobre o mundo animal. Qual o animal mais forte do planeta? A. O elefante. B. O polvo. C. O ácaro. Vamos agora para um breve intervalo. No próximo bloco, conheça uma coleira que pode traduzir os sentimentos dos animais. E ainda, saiba de um inseto que tira o sono dos agricultores no mundo todo. É um pecaltro lá, não sai daí! A Austrália este ano foi invadida por uma nuvem de gafanhotos que devastou grande parte da produção de trigo do país. Um inseto que ameaça 20% das plantações de todo o mundo é também considerado uma praga em muitas lavouras brasileiras. Descubra o que bichos tão pequenos podem fazer com as colheitas. Normalmente o gafanhoto vive isolado, mas quando chove e a vegetação cresce, ele se reproduz e sai voando em bando por aí em busca de mais comida. Um dos lugares mais visitados pela espécie são as áreas de plantio. O inseto adora comer gramíneas e pastagens. E nem as roupas e os móveis escapam quando eles estão com fome. A espécie Schistocerca gregária, popularmente chamada de gafanhoto do deserto, é capaz de comer o correspondente ao próprio peso por dia. E ele é encontrado na Ásia, África e Austrália. No Brasil, a Tropidacris colaris é a espécie mais comum. Ela é um dos maiores gafanhotos do mundo, com 10 centímetros de comprimento. O gafanhoto, como a maioria das pragas, se alimenta das folhas das plantas, reduzindo assim a área da planta capaz de fazer fotossíntese. Essa planta com menos folhas tem uma capacidade menor de produzir os seus nutrientes, o que vai diminuir a sua capacidade de produção. Mas não são apenas estes insetos que dão dor de cabeça aos agricultores brasileiros. A lagarta da soja, cigarrinha da folha da cana-de-açúcar, além de barbeiros e fungos, também geram grandes despesas. Como cada cultura tem sua praga específica, então em cada cultura nós vamos empregar um método de controle diferente. Existem basicamente 2 métodos de controle: o controle biológico e o controle químico. O controle biológico, ele se fundamenta na colocação na área de alguns outros organismos que vão combater a praga, e já o controle químico, ele é baseado na aplicação de alguns compostos químicos, os agroquímicos ou defensivos agrícolas, que vão matar a praga. As pragas também infestam as telas dos cinemas. Um bando de gafanhotos famintos causa terror no mundo dos insetos. Sem comida, eles vão ameaçar a colheita dos formigueiros que encontram pela frente. Conhece essa história? O Cine Bichos relembra a luta pela sobrevivência das formigas no filme Vida de Inseto. A vida das pequenas criaturas está ameaçada pelos vilões. As formigas precisam entregar grande parte da comida para não serem atacadas, mas por causa de um descuido elas perdem a colheita e precisam enfrentar os gafanhotos. Com o espírito aventureiro de uma formiga muito atrapalhada e a ajuda de outros insetos, no mínimo curiosos, a história do formigueiro começa a mudar. Já imaginou se o seu cachorro ou gato pudesse falar? O que eles diriam?
Pesquisadores japoneses aprofundaram no assunto e desenvolveram uma coleira no mínimo curiosa. Ela é capaz de traduzir os sentimentos desses animais. Será mesmo verdade? O Você Sabia revela esta novidade para você. Por que este cachorro late tanto? Fome, raiva, dor? Seria falta de carinho? Saber o que o bicho de estimação deseja não é mais mistério para os japoneses. Eles desenvolveram a Bilingual Voice, uma coleira controlada pelo homem que consegue dizer qual o sentimento do animal. O aparelho é composto por duas partes, um colar com microfone preso ao cão que capta e analisa os latidos e uma unidade de mão que recebe e analisa os dados. A transmissão relaciona as informações com as frases gravadas no aparelho e mostra o resultado mais provável na tela. E os gatinhos não ficam de fora. A versão felina, o Meolingual, também pode traduzir os sentimentos do bichano com a mesma precisão prometida. Assim, fica fácil saber o que significam os latidos e miados agudos e insistentes no meio da noite. O Bilingual Voice é uma febre no mercado japonês e nos Estados Unidos. No Brasil, o brinquedo não é tão popular e ainda deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Se uma pessoa tiver um pouquinho de sensibilidade e boa vontade, ela consegue perfeitamente saber o que o animalzinho dela quer, sem precisar de uma coleira para traduzir. Mas, na verdade, é uma ambição antiga, humana, querer algo que pudesse traduzir o que os animais falam, como traduzir o que os bebês falam. Veja agora a resposta correta do nosso quiz. Qual o animal mais forte do planeta? A. O elefante. B. O polvo. C. O ácaro. Pode ser difícil de acreditar, mas a resposta certa é a letra C, um ácaro. O nome científico deste bicho microscópico é Archegozetes longizetusus. Ele vive em nossos colchões e travesseiros e pode carregar até 1.180 vezes o próprio peso. É como se um homem fosse capaz de erguer 80 mil quilos. Já imaginou? O segredo da força de artrópodes, como ácaros, besouros, formigas e aranhas, estão na anatomia. Todos eles têm muitas fibras musculares, além de um esqueleto formado de quitina, um material muito resistente. O programa termina agora, mas nós temos um encontro marcado no próximo De Olho nos Bichos. Obrigado pela sua companhia e até lá!